Olá, crianças! Olá, crianças e adultos e vós. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly, Eu- sou a professora do Ministério Infantil Atrios Kids. E Eu sou Raul, o mais brincalhão do mundo. então hoje a gente vai contar uma história e falar um pouquinho sobre o amor de Jesus por nós E por nós, e também o nosso coração. e pelo nosso coração. A primeira coisa que a gente sempre faz é Outro Jesus. orar para Jesus. Vamos começar? Sim. Você quer orar? Sim. E eu repito depois? Sim. Tá bom. Pode começar a orar. Jesus, Jesus, cuide do meu coração. cuida do meu coração. Cuide de todo mundo. Cuida de todo mundo. Cuide de todo coração. Cuida de todos os corações. E até cuida da terra. E cuida da terra. E cuide de você meu. E cuida de você mesmo. E cuide do seu coração, grande Jesus. E cuida do seu coração grande, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que lindo. É. Linda essa oração, Raul. É. Quem te ensinou a orar? Eu mesmo. Você mesmo? Sim. Né? É. A gente conversa um pouquinho sobre a oração e você mesmo aprendeu a orar, não é? É. Então, tá bom. Raul, eu vou te fazer uma pergunta Tá. nesse vídeo de hoje. Tá. Tá bem? Tá animado? Tá animado? Sim. Então, tá bom. Você vai responder pra mim o que vir no seu coração e na sua cabeça. O que você quiser, tá bom? Então, a pergunta é, Raul, o que é amor? O amor é quando uma coisa se ama e não se desperdiça o amor. E não se desperdiça o amor? Sim. Quando se ama e não se desperdiça o amor. Entendi. Então tá bom. O amor é algo muito grande, certo? Sim. E quem você ama, Raul? Meu pai, Seus pais, e minha avó, meu avô, minhas tias e meus tios. todos eles, certo? E você sabe quem é que mais ama você do mundo todo? Jesus! Jesus, isso mesmo! Ele ama você mais do que todo mundo junto. Ele ama muito você. É. Não é? Você sabia que existe uma coisinha que faz a gente ficar um pouquinho longe de Jesus? Eu já sei. É quando uma pessoa briga, depois quer ficar em uma casa e outra em outra casa. Depois eles se separam e não se amam mais. Quando as pessoas brigam, então quando as pessoas brigam, aí Deus fica feliz, Jesus? Não. Não. Elas cometem uma coisa errada, que O se quê? chama pecado. Eu sei o que é pecado. Você sabe? O pecado é uma coisa que é muito assustadora. Uma coisa que tem fantasmas, que ninguém vê. Depois entra no seu cérebro, depois depois a pessoa fica muito estranha. É verdade, Raul. É verdade. E aí esse pecado é algo ruim. E também Deus... o pecado é muito assustador, né? Muito assustador. E Deus não tem nada de ruim nele. Por quê? Ele é todo limpinho, todo Como bonzinho. coração, né? Como um coração puro, né? O coração É. dele é puro. Então, Deus não pode ficar perto de coisas ruins. Então, quando a gente comete alguma Ele coisa... só pode ficar perto de coisas boas. Isso. E o rei da coisa mais quer contaminar Todas as pessoas todas as pessoas com pecados. com o pecado. Mas gente, não chega perto do pecado. Senão você fica muito assustador e muito E longe de Deus. e longe de Deus. Só fica perto do mal, perto do pecado. É, tem que se afastar do pecado. Tem que ser perto do pecado para não ser perto dele, não ser verdade. mal. É verdade? Porque a gente precisa ter amor e ficar próximos de Deus para nós sermos felizes. É, Certo? certo. É verdade. E aí, Raul, agora eu vou contar uma história. Que história? Eu vou contar.
O nome dessa história é Ele Derrubou o Muro. Que muro? O muro de Israel. O muro de Israel? Sim. A muralha de Jericó? Sim. Não, é outro que eu vou contar hoje. Ah. É outro muro. Sabe como é o nome desse muro? Não. Pecado. Então, vou contar a história, tá? Tá. Agora você presta atenção. Tá. Tá bem? Tá bem. Depois, no final da história, eu deixo você falar mais um pouco. Tá. Tá bem? Tá bem. Então, era assim, ó. Era uma vez um homem e uma mulher. E eles viviam num lindo jardim. Eles eram muito felizes. Junto com o nosso Papai do Céu, com Deus. E também aí tinha um castelo. Não, eles não tinham um castelo, porque eles tinham um jardim que eles viviam num lugar bem lindo. Lá não tinha frio, lá eles não ficavam com fome. Era muito legal lá. E ainda ficavam com sede. Mas tinha água, se eles tivessem sede. E não ficava calor. Tinha água para eles se refrescarem também. Era um calor gostoso. E aí, escuta o que aconteceu. Um dia, esse homem e essa mulher fizeram uma coisa feia. Eles desobedeceram a Deus. O quê? Porque eles queriam saber o que tinha no erro, no pecado. E aí eles cometeram um pecado. E Deus falou para eles: não faça tal coisa. Não coma dessa fruta, dessa árvore. E eles comeram de uma árvore que Deus falou que não podia. Sabe o que aconteceu? Que? Quando eles comeram daquela árvore, daquela fruta, o pecado entrou dentro deles e subiu um muro bem gigante Eu já sei de pecado. de pecado. E sabe o que aconteceu? Que? Deus ficou de um lado e o homem e a mulher ficaram do outro lado. Eles não conseguiam mais chegar pertinho de Deus, porque o muro ficava no meio, afastando eles de Deus. E aí, os anos se passaram, nasceram vários homens que eram muito bons e Deus conversava com esses homens, mas Deus não falava mais com todas as pessoas, porque o que tinha separando o homem de Deus? Pecado. Um muro bem alto chamado pecado. Mas Deus estava triste com aquilo, porque ele queria ficar pertinho de todo mundo, que são os filhos dele, que somos nós, certo? Sim, também sou filho dele. É verdade? E aí, quem nasceu aqui na Terra? Jesus. Jesus. Aí Jesus nasceu, cresceu. Quando Jesus ficou adulto, ele derrubou esse muro. Porque ele não fez nenhum pecado aqui na Terra. Ele era como Deus, puro, sem nenhum pecado. Então só ele podia acabar com o pecado. Porque ele não tinha pecado nele, entendeu? E aí o muro foi destruído. E Jesus se tornou uma ponte. Sabe o que é ponte? O que é ponte? É uma coisa que pode proteger você quando é uma coisa muito alta. Isso, é assim, ó. Tem assim, por exemplo, tem um rio, né, passando. Aí a gente tá aqui numa montanha, a gente quer passar pro outro lado, aí tem uma ponte no meio. Porque é o caminho que faz a gente chegar do outro lado. É. E aí Jesus se tornou essa ponte, porque quando derrubou esse muro, ficou um buraco ali no espaço que estava o muro. E ainda não dava pra gente chegar até Deus. Mas Jesus virou uma ponte. Ele se tornou uma ponte. E agora, quando a gente quer se aproximar do nosso Pai, que é Deus, a gente vai por Jesus, que é uma ponte, e chega até Deus e consegue ficar bem pertinho de Deus. Bem pertinho de Deus, bem assim. Assim! E aí, Deus ainda foi bem legal com a gente. Sabe o que ele fez mais? O quê? Ele pegou o Espírito dele, que é santo também, e falou pro Espírito dele morar dentro da onde? O nosso coração. Dentro do nosso coração, dentro de nós. Então agora a gente consegue chegar pertinho de Deus,
Porque a gente tem uma ponte para chegar até ele, certo? Sim. Quem é essa ponte? Jesus. Jesus. E ainda, quando a gente atravessa essa ponte, a gente tá aqui, Tá. perto do mal, por exemplo. Aí a gente tem que É atravessar, do mal? por exemplo, né? Ah, Aí a gente tem que atravessar a ponte para chegar até Deus, que é onde tá o bem, certo? Aí quando a gente atravessa essa ponte, que se chama Jesus, a gente passa por Jesus, que é o nosso caminho, a gente chega até Deus, Deus pega o Espírito dele e mas- faz ele viver aonde? no nosso coração, mas chegam pecados se formarem juntos e você tomar o pecadão e ele vai, e eu acho que ele vai da ponte até chegar até Jesus. Não, ele não pode. Sabe por quê? Por quê? Jesus, quando ele derrubou esse muro, caiu sangue dele. Saiu sangue dele, do corpo dele. Porque ele se machucou, não é? Sim. E esse sangue dele é como se fosse uma arma contra o pecado. Aonde o sangue dele pinga, o pecado some. Entendeu? Esse sangue dele, por exemplo, tem uma pessoa toda sujinha. Aí ela toma, de pecado, né? Aí ela toma banho com o sangue de Jesus. E aí ela fica toda limpinha de pecado. Então, o pecado não é mais forte que Jesus. Quem é mais forte? Jesus! Jesus, entendeu? Sim. Então, quando a gente quer se ver livre do pecado e ficar bem pertinho de Deus, a gente passa pela ponte e chega até Deus. Entendeu? Sim. E sabe por que, que Deus fez tudo isso? Por quê? Fez Jesus ser a ponte, derrubou o muro. Sabe por quê? Por quê? Uma palavrinha. Por amor. Porque Ele nos Ama. ama muito, muito, muito. E por amor a nós, ele trouxe Jesus até na terra, fez Jesus se tornar a nossa ponte pra gente poder chegar até ele. Você tá com soninho, né? É. Porque já tá tarde quando a gente tá gravando esse vídeo hoje, né? Então tá bom. Você entendeu? Então, quem é a nossa ponte? Jesus. E a gente consegue chegar até pertinho de Deus hoje? Sim. Sim, mas para isso a gente pode viver com pecado? Quando a gente desobedece o papai e a mamãe, é o quê? Pecado. Pecado, é mal. Quando a gente bate no amigo, Pecado. quando a gente mente, Pecado. tudo isso. Tudo isso faz a gente voltar na ponte, lá para trás. Cada pecado que a gente comete, a gente volta um pouquinho. Ao invés da gente se aproximar de Deus, a gente vai para trás. Entendeu? Por isso, porque Deus não pode ficar perto do pecado. Se tiver pecado na gente, a gente fica um pouquinho longe de Deus. Mas sempre que a gente fizer uma coisinha de errado, a gente já tem que pensar na nossa mente assim: Jesus, me perdoa, me deixa andar nessa ponte e chegar até Deus. Entendeu? Se a gente erra, a gente tem que pedir perdão, ficar arrependido daquilo de mal que a gente fez e fazer de novo? E não fazer nunca mais. Certo? Sim? Então tá bom. Você entendeu a história então de hoje? Você achou o que dessa história? Radical. Radical? É? Quem tem o maior amor do mundo então? Jesus. Jesus! Isso mesmo! Vamos orar então para encerrar? Sim. Quem vai orar agora? Eu? Eu vou repetir. Tá bom. Eu falo e você repete, tá bem? Tá bom. Jesus, Jesus. obrigado Obrigado por ser por ser a nossa ponte, a nossa ponte. por nos levar Por nos levar até Deus até Deus e nos livrar e nos levar de todo pecado. de todo pecado. Jesus Jesus nos ensina nos ensina a amar a amar. e deixar o pecado Deixar o pecado de lado. de lado. Nós não queremos pecar. A gente não queremos pecar. A gente quer A gente quer viver pertinho viver
pertinho de Deus de Deus e de você, Jesus. e de você, Jesus. Porque a gente te ama. Porque a gente te ama. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Abençoa agora Abençoa agora todas as crianças todas as crianças que estão nos assistindo que estão nos assistindo e suas famílias. e suas famílias. E que o pecado E que o pecado não esteja mais não esteja mais na vida delas. na vida delas. Apenas o amor de Jesus. Apenas o amor de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Fiquem beijo, com Deus. beijo.